Eu sou Vitória Santos, sou psicóloga, sou mãe, sou estudante de neuropsicomotricidade. A psicomotricidade é uma ciência de movimento. Outras ciências se faz uso também do movimento, mas especificamente a psicomotricidade, eu gosto muito de tratar ela como uma ciência do movimento. Sem o movimento não há psicomotricidade, né? A psicomotricidade, ela tem como objetivo de estudo o homem e suas relações internas e externas. Então, a partir do momento que o homem se relaciona com o seu meio e consigo mesmo, ele consegue se desenvolver. E na psicomotricidade a gente trabalha com afeto, cognição e movimento, né? Esses três são os pilares da psicomotricidade. E quando a gente fala da criança com TEA, né, do público com TEA, a gente tem que levar em consideração os déficits que essas crianças apresentam, como habilidades motoras, déficit de intelectual, déficit de comunicação. E a psicomotricidade ela consegue abarcar tudo isso, né? A gente usa muito movimento para essas crianças, mas esse movimento não quer dizer que vai melhorar só o corpo. Só vestir a roupa, só tomar banho sozinho, só comer, usar o da forma correta, mas a gente também pode trabalhar emoções, começar, continuar e terminar uma conversa, por exemplo, tudo isso a gente consegue trabalhar na psicomotricidade. A criança com TEA, ela traz como uma de suas características a falta de percepção do seu corpo, com o meio. Então, a psicomotricidade ela vai auxiliar nessa autopercepção, né, que vai ajudar essa pessoa a se desenvolver para correr, para pular, para vestir roupa, como já falei, para conversar, para as coisas, né? Tudo que o movimento está ali, a psicomotricidade está envolvida e vai auxiliar na criança com TEA. Para uma qualidade de vida, é isso, gente. A partir desse movimento que é trabalhado nas intervenções, essa criança vai conseguir alcançar habilidades que antes ela não conseguia. Então, uma das coisas que eu prezo, né, nos meus atendimentos é a autonomia. Se a criança não consegue calçar o sapato sozinha, a gente vai trabalhar para que ela consiga calçar o sapato sozinha. Você já imaginou uma pessoa com 16 anos que tem TEA, tá lá na frente de todo mundo, o pai e a mãe, e calçar esse sapato? Né? Então, isso são coisas minuciosas, mas que a psicomotricidade está lá, trabalhando nisso, e isso é qualidade de vida. Não existe faixa etária, né? Uma coisa que nós, psicólogos e profissionais da saúde, temos que ter conhecimento é estímulo, né? E para estimular, a criança não tem idade. A partir do momento que a criança nasce, ela já se movimenta. Ela se movimentou para nascer, ela se movimentou para abrir e fechar os olhos, ela se movimentou para sugar o seu alimento. Então, não existe idade para começar a estimular, né? Chacoalhar um brinquedo, da criança procurar, isso já é estímulo, isso é psicomotricidade. Então, a partir do momento que a criança se movimenta para aprender, já é educação psicomotora. Sou Anne, fisioterapeuta formada pela UPE. No momento, atuo com crianças com TEA, na área da psicomotricidade. Sou formada pela instituição Líbano de ensino, pós-graduada em psicomotricidade e tenho um curso de Pediasuite básico e avançado. A psicomotricidade é importante criar laços. E aí a família, ela vem com os laços afetivos. Quando você leva a sua criança para brincar, quando você faz com que a criança queira se desenvolver. Não basta ter uma criança em casa, tem que ter uma criança ativa. E muitas vezes aquela criança está pulando, pilotando dentro de casa. Ela só está fazendo a psicomotricidade. E aí a gente tem que incentivar e desenvolver. Ah, minha criança não consegue. Ela consegue. A gente tem que estar sempre ali, incentivando com que a criança ganhe. Porque a gente importa é que a criança ganhe muito e muito mais. E aí a família tem um momento de qualidade, que é aquela hora em que é o momento da criança com a família, é de extrema importância. Criar vínculos, fazer uma receita de bolo, conhecer a criança no momento de estresse, de ansiedade, fazer com que ela sinta que a família é um porto seguro. Porque psicomotricidade não é só motor. Psicomotricidade é uma descarga. É você ter um ponto-chave ali, a criança descarregar toda aquela energia e dar uma segurança para ela. E a família tem que estar interligada diretamente nesse vínculo. Hoje a psicomotricidade em todas as clínicas terapêuticas, eu acho que até quem nunca pensou em fazer hoje está querendo. O psicólogo hoje consegue fazer uma especialização, mas não é psicomotricista. Eu sou fisioterapeuta, mas eu não sou psicomotricista, de fato, porque hoje está sabendo que para ser psicomotricista tem que fazer toda uma graduação. Mas a partir de 2023, anteriormente, a gente conseguia esse tipo pela especialização. Mas de janeiro de 2023 em diante, a gente lançou uma lei que para ser psicomotricista ele precisaria de uma faculdade. E aí, todas as clínicas hoje com certeza oferecem esse serviço de psicomotricidade. O ponto-chave é esse. A criança, ela chega com as habilidades motoras atrasadas. E o pai chega e diz, meu filho não consegue socializar. Mas a gente chega para aquela pergunta, a socialização da criança tem a ver com o motor, com a psicomotricidade que ela deixou de fazer? Eu tenho casos em que o pai hoje quer que a criança jogue bola. Mas lá atrás foi indicado psicomotricidade para trabalhar as habilidades motoras. E hoje ele não faz porque não ganhou essa habilidade. E a gente fica lá, mas a minha criança não consegue
toda deitadinha, sendo que o motor lá atrás estava desativado. E é isso que a gente precisa ter noção de que a criança ela tem que desenvolver todas as habilidades. O emocional da criança vai estar inteiramente ligado com as habilidades que ela não conseguiu. Ela não vai atingir os outros marcos de desenvolvimento de outras crianças, acompanhar outras crianças, porque foi deixado para trás. Foi uma área que foi deixada lá para trás porque a mãe queria primeiro que ela pegasse o lápis. E a gente tem que ver que tem que ter uma base grande, sólida, para o filho chegar depois, para o emocional chegar depois. A criança tem que aprender primeiro a desenvolver bases sólidas, para lá na frente ela se preocupar com outras coisas melhores. O fisioterapeuta está ganhando na área agora, no motor, porque antes era só PO e psico. Não existia fisioterapeuta. Mas o que é que hoje eles estão tendo? A parte motora da criança ela precisa estar forte para o cognitivo funcionar. Para aquela criança ter a habilidade emocional de lidar com aquela criancinha que lá atrás tirou onda porque ele não sabia jogar bola. E aí a gente pensa, e o fisioterapeuta entra onde? A força do dentro de onde? As habilidades motoras a gente deveria ter desenvolvido lá atrás. E foi deixado de lado porque a criança primeiro precisava falar, precisava aprender a vestir uma roupa e aprender a se comportar na frente das outras pessoas. Mas o motor dela, será que não tinha interferência direta nessa situação? Quando ela precisava se regular na frente de outras pessoas, era do motor que ela precisava. Quando a criança começa a balançar o tronco na frente de outras pessoas, ela está precisando se regular. E muitas pessoas passam despercebido. O fisioterapeuta tinha que estar lá na frente também, junto com o psicólogo, o TO e o som.